Muito bem, hoje nós vamos falar sobre perspectivismo, do ponto de vista, como sempre, né, da filosofia, mas especificamente de Ortega y Gasset e de Nietzsche. Mannheim, vou deixar para outra hora. Então é o seguinte, a primeira coisa a nós abordarmos aqui é um conceito básico a respeito do assunto para se aprofundar nesses dois autores, principalmente no Ortega, tá? Mas vamos começar com a perspectiva, já que o tema é perspectivismo, do Nietzsche. Pode ser considerado similar perspectivismo a ideia de possibilidade, tá? Então você vai ver muito esse conceito de possibilidade, embora não deflagradamente no termo, mas sim naquilo que ele expressa em Ortega y Gasset. Porém, mais genérico, tá? Perspectivismo mais genérico do que possibilidade. Em Nietzsche, e na verdade, né, todo o conhecimento do sujeito. A gente vai entender isso aqui daqui a pouco quando falarmos de afeto. Dadas as suas condições. Então, em Nietzsche, a perspectiva é proporcional aos afetos, tá? Quanto mais afetos, falando de alguma coisa, de algum conhecimento ou algum objeto de conhecimento, mais proximidade dos fatos relativos àquele objeto. Então seria uma condição do homem perante o universo que o cerca. É uma condição, veja, natural. Então, diferentemente do que muitos autores, inclusive Schopenhauer, dizia, os afetos eles não são ruins, se tratando da teoria do conhecimento da epistemologia. Para Nietzsche, surpreendentemente, os afetos são bons. Surpreendentemente que eu falo porque a maioria dos filósofos, principalmente filosofia clássica, e outros também posteriores, viam sempre os afetos como algo ruim para se fazer juízo, para se fazer ciência, para admitir o conhecimento. E Nietzsche vai dizer que isso é uma espécie de castração, certo? Os afetos eles são fundamentais para Nietzsche no quesito da epistemologia, no quesito do conhecimento. É uma condição do homem. Então, o puro sujeito do conhecimento, alheio à dor e ao tempo, segundo Nietzsche, é uma fábula de filósofos. Isso aqui é muito engraçado até. Façamos então a diferenciação entre idealismos epistemológicos versus multiplicidade dos afetos, que é essa postura perspectivista na visão nietzschiana. Razão pura é igual a esse tal idealismo epistemológico. É a coisa kantiana, de certo modo. É uma espécie de espiritualidade absolutista, né, no sentido de absoluto, em referência ao relativo. Mas o relativo, como diz Ortega y Gasset, ele inevitavelmente depende de uma estrutura absoluta. Porém, do ponto de vista da epistemologia, como diz Nietzsche, porque Ortega ele vai trabalhar com uma perspectiva não necessariamente epistemológica, mas muito mais vitalista, certo? Mas em Nietzsche, do ponto de vista epistemológico, isso aqui é fábula. Suspender os afetos é castrar o intelecto. Basicamente é isso. Só que a multiplicidade dos afetos, e aí façamos a diferença entre perspectivismo e relativismo, que são coisas distintas, a gente vai falar daqui a pouco. Multiplicidade dos afetos significa admitir novos elementos sempre implicam nova avaliação. Não há essa história de dizer que é o dono da verdade. O dono da verdade, na perspectiva de Ortega y Gasset, por exemplo, é o próprio Satã, no sentido de que é uma arbitrariedade, uma mentira. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, o Nietzsche admite, implica uma nova avaliação se você tem novos elementos, novos fatores que envolvem a sua avaliação. Então, se você tem multiplicidade dos afetos, não necessariamente os seus, mas os de outros, isso é sumariamente importante, até para a síntese, obviamente. Então, a validade da lógica depende desses fatores aqui, certo? Não é que Nietzsche negue a lógica, mas ele acha que a lógica, ela, do ponto de vista de uma razão pura, é um embuste, certo? Então, façamos a diferença entre perspectivismo, relativismo e absolutismo. Considerar a perspectiva, o ângulo, a visão, o ponto de vista. Isso é perspectivismo. Relativismo, justificação irrestrita. Né? Muitas vezes cai no ceticismo exagerado. Por sua vez, o absolutismo é uma rigidez arbitrária, é dogmática. Sem trabalhar com esses conceitos filosóficos, eu fiz um vídeo muito antigo onde eu falava de relativismo e absolutismo, tomando o conceito de relativismo, e eu pensei por mim mesmo, assim, fui tentando fazer alguma concatenação a respeito e vamos decidir fazer o vídeo. E ali eu dizia que o relativismo, se nós admitirmos o termo propriamente dito, né, ou enfim, o conceito relativo ao termo, nós vamos perceber que ele se refere à complexidade. Então se admite, de certo modo, que algo é relativo porque você entende que aquilo é mais complexo do que você pensava. Mas essa complexidade, em última instância, inevitavelmente impõe algo
que a estruture. E, nesse caso, admitimos, portanto, o absoluto. Só que, do ponto de vista epistemológico, nós não podemos conhecê-lo todo. Nós não conhecemos tudo. E é nisso que Nietzsche se apoia no seu perspectivismo. Talvez ali uma noção que o coloque em meio termo, em vista de que ele é um crítico do idealismo. Fizemos um vídeo aqui também nesse canal, onde demonstramos que Nietzsche, de certo modo, tem uma pegada idealista, embora seja crítico do idealismo platônico. E, ao mesmo tempo, uma pegada realista. Então, porventura, podemos colocar esse meio termo do perspectivismo, que é exatamente o que o Ortega y Gasset fará, certo? Quando falarmos aqui dele, vocês vão entender. Então, basicamente, essa é a noção nietzschiana. Multiplicidade dos afetos acabam por validar o conhecimento, porque são muitos pontos de vista que estão, enfim, sendo agora sintetizados numa nova perspectiva. De certo modo, apesar de Aristóteles não estar trabalhando com o conceito de perspectivismo, ele também admite uma síntese que se baseia em toda uma visão panorâmica de diversos autores. Podemos admitir isso como bom, mas ao mesmo tempo não podemos negar os afetos, porque isso seria uma castração. E talvez nesse quesito, Nietzsche seja enfático em perspectivismo, diferente de Aristóteles, quando valoriza puramente a ciência propedêutica da lógica. A ciência não, né? A lógica não é ciência. Mas o instrumento, né, propedêutico, que é a lógica para se fazer filosofia, Nietzsche dirá que devemos considerar os afetos, porque se castrar deles, além de ser uma mentira, é também um embuste, é uma enganação, é uma utopia, certo? Não trabalha com o mundo real. Agora eu vou pegar aqui a lousa para falar do Ortega y Gasset. Muito bem, então vamos continuar. Perspectivismo e Ortega y Gasset. Primeiramente, filosofia é a busca de compreender a vida. A gente vai trabalhar primeiro no quesito do circunstancialismo, tá? Que em Ortega vai levá-lo ao perspectivismo, mas o seu perspectivismo, como ele mesmo dirá, será mais vitalista do que propriamente epistemológico. Então, circunstancialismo. Eu sou a minha circunstância. Na verdade, o eu e a minha circunstância, a soma disso, é exatamente essa prerrogativa, é exatamente essa, melhor dizendo, essa definição. Eu sou. Eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Né? Isso aí tem a ver, inclusive, com o nome de Deus, que Deus fala para Moisés lá no Monte Sinai. Inclusive, estou preparando um vídeo sobre o Garit. Né? E ainda vou continuar também aquela série sobre sacrifícios humanos, que me faltam 2 vídeos que estou devendo a vocês, ainda farei. Ok? Bom, circunstancialismo, o ambiente físico e, sobretudo, o social. Isso aqui influi no sujeito, certo? Todas as coisas e os seres do universo que nos circunda formam nossa circunstância. Ele vai ser enfático nesse ponto. Todas as coisas, todos os seres, tudo implica em uma circunstância única, uma circunstância individual, que é a sua e que é a minha e que é a de todo mundo. É como uma impressão digital. Cada um tem uma circunstância diferente. Você sempre está em um lugar que o outro não estará. Né? 2 corpos não podem habitar no mesmo lugar, a não ser que você seja uma legião. Né? Enfim, é do capeta. Bom, então, nesse caso, você é um indivíduo e, portanto, você é sua circunstância também. Não há como separar uma coisa da outra, dirá Ortega y Gasset. Lugar, tempo, sociedade, enfim. Fonte de benesses, malefícios, preocupações e problemas, certo? Inclusive, deixa eu só verificar um ponto aqui importante. É que eu estou preparando aqui também no meu tablet algumas frases que eu peguei aqui desse artigo. Eu vou repassar para vocês daqui a pouco. Deixa eu só ver se ele vai me permitir, né? Vamos ver se ele vai ajudar aqui. Materiais online. Isso aqui vai completar, vai dar uma completude aí à perspectiva, né, do Ortega sobre justamente perspectivismo. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos lá. Bom, então é isso. Na medida que o homem luta com suas dificuldades, ele é instado a resolver seus problemas e é, pois, forçado a construir sua existência. Tá? O homem que constrói sua existência, isso significa realizar o projeto que escolheu ser. O homem escolhe ser diante das circunstâncias que são impostas. Há uma recíproca entre aquilo que nos é imposto, daquilo que nós, obviamente, não escolhemos, mas que, ao mesmo tempo, nós decidimos o que fazer com aquilo, certo? Então, o homem inventa, o homem também é uma ideia. No que se refere à invenção, à fantasia, à criatividade, instrumentos, papéis, estilo de vida. O próprio homem também é uma invenção do homem,
porque isso se refere à invenção da cultura e à história e à significação. Isso não significa manipular, tá? Uma coisa é você manipular a história, uma coisa é você manipular pelos estímulos, a questão do estímulo e resposta, né, que você tem Skinner e outros autores, o homem, tornando-o massificado. Isso, na verdade, pelo menos o que eu entendo do Ortega y Gasset, significa roubar desse homem a sua individuação, ou seja, o valor mesmo essencial da sua espécie. Bom, mas o próprio homem, a cultura e a história são invenções dele mesmo, como um todo, digo, instrumentos, papéis sociais, estilos de vida, tá? Então, aqui, a fantasia é, pois, a liberdade. O homem inventa a sua própria existência nas suas circunstâncias, certo? O homem inventa e o homem é livre dentro da sua circunstância, o qual lhe foi colocado como imposição. E há um paradoxo aqui entre o que é imposto, determinado, e em sua própria liberdade. Mas não vamos falar aqui de livre-arbítrio e soberania de vida, pelo amor de Deus. Isso aqui é só questão do perspectivismo. Outros vídeos já trabalhei sobre isso. Viver é ser obrigado a exercitar a liberdade, a decidir sobre o ser. Por isso que não é uma questão de necessidade. Na verdade, é vencer a necessidade e ser sempre, a todo tempo, uma possibilidade. O homem está sendo, o homem não é. Né? Então aqui, o homem está condenado a traduzir, ou a interpretar a necessidade, mas em liberdade, sempre. Né? Uma condição pode ser imposta para alguma pessoa, ou para muitas, claro, cada uma individualmente, especificamente, a sua própria condição será imposta. Mas o que ele fará daquilo é uma escolha dele. Né? Então você tem aqui circunstância, que é o que envolve o homem, que é essas questões que eu mencionei, né? O lugar, o tempo, a sociedade, a família, a etnia, por aí vai. Né? E tem certos elementos que podem ser impostos ao homem, mas que não são perenes. Tá? Então isso pode ser modificado, porque, como eu disse, o homem, ele dentro das suas próprias circunstâncias, daquilo que ele puder mudar, ele fará porque ele tem essa liberdade. Bom, viver é estar. Não há vida em termos meramente abstratos, tá? No sentido de que o homem ele é um ser puro, uma entidade ou um intelecto livre do corpo. Ele não é livre do corpo. E o homem, na verdade, o homem é um ser psicossomático. Então, de novo, há uma imposição corporal, e local, geográfica, e em outros termos também temporal, espacial, social, mas ao mesmo tempo há no homem uma consciência, um fluir, um fluxo livre, uma seta para fora que ele decide para onde vai direcionar, tá? Isso aqui é Ortega y Gasset, tá? Vocês julguem por si mesmos. O homem deve racionalizar suas circunstâncias, trazê-la à razão e interpretá-la. Isso é exercer a liberdade dele. Até coloquei aqui, isso faz construir sua perspectiva de vida, que seria verdadeiramente criticável apenas em sua passividade perante a circunstância a qual estamos imersos. Ou seja, na medida que o homem é passivo diante da circunstância que lhe é imposta pela vida, enfim, desde que ele nasceu, principalmente se aquilo é de fato um problema pontual, então ele se torna criticável, porque ele deve, como um agente que a não ser que ele tenha um problema de cognição, mas se ele é um agente, é responsabilidade dele agir como tal, independente da circunstância, só que dentro daquilo que ele decidiu fazer. O homem decide, entendeu? Bom, a vida é possibilidade, o eu não é estático, certo? Por isso que eu falei de possibilidade, vinculando-a ao perspectivismo. A vida é possibilidade, não é necessidade. Ou seja, não há necessidade de que está consumado, definido, o destino, você não pode mudar nada, você é um ser totalmente passivo, você é só um papel, um personagem, né, que foi definido, e você não pode fazer mais nada. Não. Segundo Ortega y Gasset, você é uma possibilidade. E ainda que, do ponto de vista metafísico, você seja um ser determinado e haja nisto um destino fatalista, não importa. Né? Ortega está falando da condição do homem, não a condição metafísica desses seres que foi imposta por um ser maior. Ele está falando da condição do homem. Então o homem admite-se como uma possibilidade a todo tempo. Eu serei. Eu estou sendo, eu não sou. Tá? O eu não é estático. Realismo e idealismo são sintetizados em Ortega num certo interacionismo. Tá? Então o que Ortega defende não é o realismo nem o idealismo, mas uma interação entre essas coisas. Mas tem mais, tá? Vou ter que virar a luz aqui para a gente finalizar.
Muito bem, então continuando. Perspectivismo vide circunstancialismo, certo? Esse é o ponto de vista epistemológico do circunstancialismo, do perspectivismo. Mais adequadamente, em Ortega, o perspectivismo vital, certo? Então você tem um homem, você tem um objeto de conhecimento, mas você tem a circunstância. O homem e a circunstância é o eu, tá? Então vou até colocar aqui o eu. Ok? Isso já ficou bem claro antes, né? Eu sou igual a eu mais minha circunstância. Ponto. As circunstâncias são individuais, por isso a verdade de um sujeito, sendo este possibilidade, é sua perspectiva. Cada um conhece de acordo com suas circunstâncias, e como as circunstâncias são distintas, haverá diferentes perspectivas. Os estímulos, o interesse, a busca, a negligência, tudo depende da relação recíproca do homem com a sua circunstância. Tá? É uma relação entre o agente e aquilo que está envolto a ele mesmo. Veja, do ponto de vista individual. É claro que em muitos casos você tem situações semelhantes a indivíduos ou a grupos. Obviamente isso acontece do ponto de vista intersubjetivo. Mas aqui nós não devemos confundir, a gente vai salientar isso ainda, perspectivismo com subjetivismo, tá? São coisas diferentes aqui. Eu vou tentar fazer essa diferenciação aí daqui a pouco. Bom, as perspectivas que possuímos não são necessariamente verdades universais. Isso é importante. Ou mentiras absolutas. Fizemos a diferenciação entre perspectivismo, relativismo e absolutismo. Ok? Bom, então não são necessariamente verdades universais ou mentiras absolutas. São verdadeiras as perspectivas, dada a condição, meus caros, a condição do sujeito. Por isso, cada homem teria uma missão de verdade. Essa missão de verdade tem a ver com o fato dele ser o único. Você é o único que está na sua condição. Eu sou o único que estou na minha condição. E todo ser é único em sua própria condição. E isso não se refere apenas ao homem, mas também aos animais e a todos os seres, desde o reino, mesmo que ele esteja no reino mineral, vegetal, animal, humano, cada um tem uma realidade própria, certo? Com similaridades, mas não necessariamente uma igualdade perfeita. Mesmo os gêmeos homozigotos, eles inevitavelmente serão únicos, apesar de serem iguais do ponto de vista genético. Bom, vamos passar para cá. As infinitas perspectivas têm a sua validade porque nós somos espelhos de nossa realidade. E como nós somos espelhos, nós refletimos as nossas circunstâncias, certo? Quando o cara é pobre, ele reflete isso, você está entendendo, né? Não é só do ponto de vista das riquezas, mas esse é um bom exemplo. Isso implica a individuação. Embora esse termo seja uma coisa meio junguiana aqui, né? Mas eu estou usando porque eu acho que é válido para explicar essa visão de perspectivismo do Ortega. Pois cada perspectiva é valiosa e única. Ela é o ser do outro, tá? Cada perspectiva é o ser do outro. Quando você está falando da visão, quando o outro expõe o seu ponto de vista, a sua visão sobre uma determinada coisa, sendo aquilo sincero, não havendo uma malícia para enganar, para manipular, para denegrir, né? Mas em vista de que ele compreendeu daquela forma, aquilo representa uma parte dele também. Você vai ver que isso aqui vai levar a uma certa prerrogativa aqui de tolerância, que é uma coisa que, convenhamos, precisamos muito nos dias de hoje, né? Por isso até que eu achei interessante falar sobre esse assunto. Porque quando se pensa em política no Brasil atualmente, esse termo aqui está muito defasado. Bom, a morte de um indivíduo é a morte de uma cultura, dirá Ortega. Quando morre o sujeito, não morre só o sujeito. Uma circunstância que ele estava. E como ele é construtor também de cultura, porque ele é um agente, tá? Que flui para agir na vida, na sua circunstância, e demonstrar o seu ponto de vista que é único. Sabe, eu agora exatamente estou olhando para uma parede da minha casa. Esse ponto de vista que eu estou tendo é único, você nunca terá. Só que o seu ponto de vista também é único, eu também nunca vou ter, né? Claro que você pode vir aqui, olhar para a mesma parede, ou ir aí olhar para uma árvore que talvez você esteja contemplando. Mas não será a mesma coisa, tá? Esse é o seu tempo, o seu momento. Isso é único, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a abrangência, né, desse ponto de vista do Ortega.
mas é um respeito quase sacro, sabe, à visão do outro. Claro que isso pode gerar algumas aporias, e alguns podem até acusar de relativismo. Claro que seria uma injustiça fazer, mas, ao mesmo tempo, algumas coisas têm que ficar bem pontuadas. Mas o Ortega faz isso, né? Enfim, a morte de um indivíduo é a morte de uma cultura, de uma ideia, de uma verdade. Os únicos que minimizam esse valor são os seres massificados, autômatos, que negam sua própria espécie. Por que eles negam a própria espécie? Porque esses são seres... Eu já fiz um vídeo aqui falando de Ortega y Gasset, sobre a ideia da massificação na sociedade, como isso é problemático. E uma coisa, claro, no filósofo vai levando a outra, né? E é logicamente que o indivíduo massificado ele está negando a sua própria agência, certo? E por isso ele nega a sua própria espécie. Essa visão de Ortega claramente implica intolerância, pois se abstém da condenação dos afetos vizinhos, ou seja, o afeto do seu vizinho, é algo que é respectivo apenas a ele, tá? Mas é um ponto de vista que ele tem e que, inevitavelmente, você deve respeitar, uma vez que aquilo se mostre legítimo do sujeito, tá? Numa sociedade tão artificial como a nossa, muitas vezes a gente demonstra ser, ou demonstra certas verdades, entre aspas, que não fazem parte da nossa própria constituição. É apenas uma manipulação, um jogo, uma vaidade, são coisas falsificadas. Mas quando você realmente está nesse processo de individuação, porque você reconhece você como tal, na circunstância tal, e você expressa esse ponto de vista, não estou falando só de uma perspectiva, né? Estou usando muito esse termo perspectiva e pode confundir um pouco. Mas não estou só falando do ponto de vista do sincerismo, né? Não é que o sincerismo basta, mas é porque é também uma síntese, né? Do choque do seu ser com a sua circunstância, que gera algo que eu que estou de fora não conheço. Que de certo modo tem a ver com a sua subjetividade, mas não é apenas a sua subjetividade, porque também depende do que está fora de você. Tá? O que está fora de você é a sua condição vinculada a você mesmo. Não sei se deu para entender, mas basicamente é mais ou menos isso. Bom, a verdade em si seria uma soma de perspectivas, como eu falei aqui com Nietzsche, né? Evitando assim a tendência ao relativismo. O absolutismo, porém, é um satanismo. Tá? Por quê? Porque o absolutismo, em vista de dizer que é o único ponto de vista, que é a única perspectiva, que é a única verdade, ele se torna arbitrário e ele mata, literalmente, o outro. Porque se o outro é a sua própria circunstância e você não a reconhece como tal, e não entende que a ideia que é gerada da circunstância, daquele sujeito, em síntese, um ponto de vista novo, você diz que aquilo é errado porque só vale o seu ou de um grupo, né, do ponto de vista intersubjetivo, então você, na visão do Ortega y Gasset, acaba praticando um certo satanismo. Isso aí tem um texto que eu vou deixar logo abaixo para vocês lerem, que é uma tese sobre essa ideia do Ortega y Gasset bem interessante. Inclusive, isso aqui é pautado numa visão de Ortega a respeito do Dom Quixote. Então, enfim, a verdade em si seria a soma de várias perspectivas, por isso que o satanismo, que se vale apenas de um ponto de vista, é, por assim dizer, um adversário da verdade. Satã significa adversário. Obviamente que aqui Ortega fala da realidade vital, certo? Ou seja, vital e também, de certo modo, há um conceito de visceralidade dessa relação do sujeito com a sua circunstância. Não das abstrações apenas, ou não meramente, também das abstrações, mas não meramente das abstrações desse sujeito, certo? Há, pois, uma perspectiva falsa, porém. Embora ele esteja admitindo que perspectivas possam ser verdades, não do ponto de vista universal, mas são assim mesmo, ele vai admitir uma perspectiva que é falsa, que é aquela que diz ser a única perspectiva. Essa, segundo Hegel, seria falsa. Alguém pode perguntar, mas então essa perspectiva que você tem sobre perspectiva seria falsa por ser, de certo modo, a única, já que você quer explicar esse ponto de vista? Fica a questão para vocês pensarem. Eu vou repassar aqui, então, algumas partes desse artigo, que estará abaixo para vocês lerem por completo. Então, a primeira frase é a seguinte. Vamos lá. O autor, falando de Einstein, né, ele diz que se contrapõe à forma do pensamento utópico, que pretende aprender o sentido do real, pairando suspenso no paramum empíreo, de lugar nenhum.
E ao se aperceber de que no espetáculo cósmico não há espectador sem localidade determinada, o cientista, alemão no caso Einstein, afirma o perspectivismo vital do filósofo espanhol, no caso Ortega y Gasset, porque ambos renegam a propensão utópica que remonta aos pensadores gregos e predomina na mente europeia durante toda a Idade Moderna. E no Iluminismo, essa questão do construtivismo, tá? Que Ortega se mostra, pelo menos desse ponto de vista aqui, ficou claro que Ortega é contra o construtivismo e é a favor, né, do individualismo. Porque a soma das individuações é que acaba gerando essa relação recíproca e intersubjetiva. A verdadeira intersubjetividade está no fato de você reconhecer o dom do outro e não de você militar todo o tempo contra o outro, achando que você é o único que tem a verdade. E por isso que me preocupa profundamente qualquer tipo de militância que seja irrefletida. Como eu já falei em outras ocasiões, acho válido que se tenha, do ponto de vista político, uma certa militância, mas de maneira viciosa sempre será ruim, porque é a negação completa de algo que é muito maior, que é muito mais excelente, que é o seu processo, né, de relação com a sua própria circunstância, que é única, e que não faz parte sempre vinculada ao tal grupo ao qual você aderiu. Tá? Você não pode dizer que só porque você é corintiano, santista, que você é só isso. Você não é só isso, você é algo muito maior do que isso. Ok? Tem outra frase aqui. Na filosofia orteguiana, a perspectiva adquire um valor objetivo. Então, por isso que ele está falando aqui. Não é subjetivismo. Não, perspectivismo tem valor objetivo. Pelo menos, perspectivismo vitalista do Ortega. O perspectivismo não se confunde com o subjetivismo, como a gente já viu. Veja só, segundo Ortega, o próprio Deus, a quem se atribui a soma de todas as perspectivas individuais, é um ponto de vista não porque possui um miradouro que transcende a experiência própria humana e o torna capaz de ver diretamente a realidade universal. O ponto de vista de Deus somente seria absoluto se ele fosse um velho racionalista, o que, segundo Ortega, não é. Alheio e estranho ao racionalismo, Deus harmoniza o mundo multiperspectivado dos seres humanos e se caracteriza como símbolo do inesgotável ser que somente é enquanto devem. Eterno ser e não ser eterno. Essa é a diferença que ele faz. Deus vê as coisas através dos homens, segundo Ortega. Isso aqui pode, de certo modo, se contrapor bastante, né, ao ponto de vista ortodoxo, mas enfim, né, a gente está falando de Ortega e Gasset, e não no compêndio de filosofia, de teologia. Vamos ver mais aqui. As perspectivas humanas se legitimam como verdades irredutíveis porque são órgãos visuais da divindade. Tomo 3, página 202 e 203. Texto do Ortega. A referência estará toda ali abaixo na descrição. Outra frase, a realidade do mundo da vida, porém, manifesta-se em perspectiva. E por isso mesmo, solicita que cada indivíduo assuma seu ponto de vista a fim de integrá-lo com os demais. Por isso que eu disse que cada homem teria uma missão de verdade, nesse ponto de vista mais ou menos que ele quer dizer. Vamos ver aqui. O que mais que tem? Perspectiva falsa é a que pretende ser única. O falso é a utopia. A verdade é não localizada, vista de lugar nenhum. E o que é utopia? É mais ou menos o que você tem, dada a devida proporção a isso, a cidade platônica, ou o comunismo de Marx. Claro que é uma coisa bem diferente da outra. Mas, de certo modo, ele está criticando a questão da utopia. Que, pelo fato da utopia ela não ter uma localização, porque é alguma coisa que está sendo idealizada, não existe, aquilo é falso, certo? Eu poderia, por exemplo, imaginar o Superman. Ele é um ser que vem do espaço, mas que é exatamente igual ao ser humano, mas tem superpoderes. E o que é isso? É uma idealização do poder, né? De uma força física, sobrenatural, seja lá o que for. Não necessariamente mágica, né? Mas é utópico, né? Na realidade, o homem não tem condições, pelo menos não, a não ser que haja uma tecnologia que proporcione isso daqui a 100, 200 anos, ou até menos, ou mais. De qualquer forma, não existe na realidade. É uma utopia. E acaba se tornando, do ponto de vista social e político, distopias, como nós vemos, por exemplo, no socialismo. O erro inveterado consiste na suposição de que a realidade, independentemente do ponto de vista, possui fisionomia própria.
Quer dizer, a ideia de que a realidade, independente da perspectiva dos seres racionais, ela possua alguma fisionomia própria, é algo que consiste num erro, pelo menos é o que eu estou entendendo aqui. A estrutura psíquica de cada indivíduo lhe permite compreender algumas verdades, ao mesmo tempo que o condena à cegueira para outras verdades. Eu sempre tinha percebido isso, né? A pretensão humana, a vaidade humana, o pavonear do filósofo é exatamente aquilo que nega o ponto cego na vida. Todos aqueles que se dedicam ao conhecimento, inevitavelmente terão pontos cegos. Quem nega isso, bom, acha que pode dominar, né, a verdade como se fosse um cavalo bravo. E não é o caso. Segundo Ortega y Gasset, ao mesmo tempo que você alcança alguma verdade, você se torna cego para outras. Claro que isso pode ser repensado, mas é só um ponto, um insight da ideia dele sobre o assunto. Vamos ver mais aqui. Ao fixar os olhos em determinado aspecto, os demais são desatendidos. Mesma pegada do que eu disse antes. Outro ponto. Convém assinalar que o perspectivismo orteguiano não define o ponto de vista apenas pelo lugar que ocupa o olho e pela direção do olhar, mas também pela singularidade, veja, vital do sujeito que olha. Não é o ponto de vista, o ângulo que ele está olhando a coisa, mas é a singularidade que é ele mesmo. Ele é um ser completamente singular, e não só do aspecto genético, como eu disse, biológico, mas pelas experiências únicas que ele vivenciou, algumas com outras pessoas e outras sem essas mesmas pessoas e com outras, enfim. Isso é um pensamento riquíssimo, né, cara? Se você for pensar do ponto de vista meramente miliciano da coisa, chega a ser vergonhoso a gente se adestrar como gado, como cavalo, né, de grandes arautos do saber, negando, né, a nossa própria natureza como espécie, que é o racionalizar de nossas circunstâncias. É sua obrigação, meu caro, racionalizar a sua própria circunstância. Sua obrigação, de mais ninguém. Cada perspectiva individual corresponde a um aspecto real do mundo circundante. Olha só. Uma ideia similar ao que Nietzsche falava do ponto de vista epistemológico, que é a multiplicidade dos afetos referente a um determinado caso, porque senão você se castraria, certo? Do conhecimento. Quer dizer, você não pode... É falso dizer que você não tenha nenhuma determinada tendência ou é totalmente imparcial. Há um esforço, uma tentativa, em uma posição que exige certa imparcialidade, como um juiz, né, até mesmo de futebol. Porém, no entanto, você sempre tem dentro de si determinados afetos que você não pode negar, porque, caso contrário, você seria um castrado de tais coisas. O ponto de vista e a realidade são correlativos. Olha só, o ponto de vista, que é a perspectiva, e a realidade mesmo, são correlatos. E como não se pode inventar a realidade, também não se pode fingir o ponto de vista. Quando você tem um ponto de vista, por isso que ele diz que todo ponto de vista ou perspectiva, desde que não seja arbitrária, ela é verdadeira, porque não é fingimento. Se o for, no sentido de que aquilo é apenas um embuste, certo? Como eu falei antes, se há intenção de manipular, de enganar, ou de aparecer, ou de qualquer coisa que você já identifique como inautêntico. Né? Agora, na medida que você saiba, ou que você sinta que aquilo é autêntico, porque é a sua experiência diante da sua realidade, é uma síntese que é única. Bom, então é verdadeira. Enfim, Ortega y Gasset acentua que a realidade, precisamente por se encontrar fora de nossas mentes individuais, somente pode chegar até cada um de nós, multiplicando-se numa fisionomia multifacetada. De certo modo, obviamente, nós somos influenciados pela cultura, há uma reciprocidade de variados pontos de vista, de variados afetos que nos atingem. Tá? Como eu falei lá no começo, mencionando Ortega, nossa circunstância também é formada por outros seres, e, na verdade, por todos os seres, pela cultura que já existe, pela estrutura que já existe, e até pela formiguinha que, porventura, tenha mordido o dedão do seu pé. Enfim. Ele vai falar aqui, ao contrário, claro que está dentro de um contexto, mas eu vou ler só essa parte. Ao contrário de Deus, que reconhece a diversidade qualitativa da perspectiva da verdade, Satã comete um erro de perspectiva, que consiste na exclusão de todos os pontos de vista que não se compaginam no ângulo fixo de sua mundividência estática. Isso aí são os fanáticos políticos. Né? Eles são satãs na medida que eles cometem o erro de achar que a sua perspectiva é única e que todos devem agir de forma uníssona. Bom,
Só que Deus reconhece a diversidade qualitativa. Você veja, não é uma questão de quantidade de conhecimento que você vai garimpando e formulando a ideia. O ponto de vista quantitativo é muito racionalista. É uma questão também de qualidade. E Deus, segundo Ortega, conhece a qualidade dos pontos de vista, das perspectivas, de muitas formas, de variados indivíduos. Ó. A primeira elucidação da diferença entre a perspectiva vital e o perspectivismo epistemológico de Leibniz, de Nietzsche e de outros autores se encontram no primeiro livro de Ortega y Gasset, intitulado Meditações, aquele que eu falei, né, do Quixote, publicado em 1914. Quando nos abandonaremos à convicção de que o ser definitivo do mundo não é matéria nem alma, não é coisa alguma determinada, mas sim uma perspectiva, Deus é a perspectiva e a hierarquia, e o pecado de Satã foi um erro de perspectiva. Desde 1902, precisamente no artigo Glosas, Ortega y Gasset não cessa de refutar o postulado abstrato da pretensa imparcialidade do conhecimento, alegando que a impessoalidade é um erro de perspectiva. A impessoalidade. Sobretudo porque pressupõe o ato de abstrair-se da vida, sair fora de si mesmo, né? Ele sai do universo para falar do universo. Sair fora de si mesmo e comportar-se como espectador alheio e estranho às vicissitudes dramáticas da existência. Mas você não é alheio, não. E você faz parte disso. Acredite. Bom, é isso. Finalizo por aqui. Eu sei que, obviamente, o assunto é riquíssimo, extenso, mas esse aqui é só um vídeo para te dar a sede e a fome de conhecer mais sobre esses assuntos. E, se você quiser discordar desse autor também, ache aí as suas próprias justificativas.